Olá, este é o Cimesp no podcast, o seu canal de conexão com a indústria. Eu sou Cris Sanches. Eu sou Valéria Spes. E a gente está aqui hoje para conversar com duas especialíssimas em vendas, gente. Meu pai falava, Valéria, que um vendedor nunca fica desempregado, ele nunca dá errado na vida, né? Saber vender é uma arte. E a gente está aqui com duas professoras, eu estou falando da Jéssica Espolidório e da Priscila Souza, da Via Educa. Exatamente. Bem-vindas! Bem-vindas, meninas! Toma cuidado com isso aí dá. Não é? Você tá dando coisa sem cobrar. É. Consultoria sem cobrar. Obrigada, Cris. Eu fiz um trocadilho sem querer, mas meninas, bem-vindas, obrigada por aceitar o convite, né, do Cimesp no podcast. Vocês estão lá arrasando no Cimesp, né, fazendo certeza. cursos. E vocês falam sobre vendas, gente. Hoje, né, tudo na vida é venda, né? Tudo é vendido. Até uma ideia a gente vende, não é verdade? Tudo é venda. Tudo é Isso venda. aqui no nosso... Dentro da Via Educa, a gente acabou direcionando para a venda técnica porque é ainda mais específico, né? É diferente de outros cenários, então demanda uma atenção especial, uma estrutura diferente, por isso dessa diferenciação. Para quem atua na indústria, para quem atende a indústria, muda bastante coisa. É exatamente isso que eu queria começar a conversar com vocês, porque venda técnica e venda tradicional, né, você acabou de dizer, tem uma diferença. E eu queria que vocês explicassem essa diferença, especialmente no contexto da indústria, no contexto industrial. De uma forma geral, quando sai do cenário da indústria, quando sai do cenário de venda técnica, é comum que eu tenha contato diretamente com quem vai consumir aquilo que eu vendo. Então, uma conexão direta com o interessado. Quando eu entro no cenário da venda técnica, algumas nuances mudam. Então, por exemplo, geralmente quem faz a compra é um corpo de pessoas, é um grupo de pessoas. Eu tenho o comprador, que tem certa participação, eu tenho o financeiro, que libera a verba, eu tenho uma parte técnica, que é quem entende tecnicamente do que está sendo adquirido, né? Então, dentro do caminho que se percorre no cenário de venda técnica, ele tem essas diferenças da venda convencional. E costuma, por exemplo, a gente tem cenário, né, Gé, onde leva 1 ano e meio um processo de venda entre o primeiro contato e a conclusão. O que classifica, né, a diferença entre uma venda técnica e uma venda convencional, posso dizer assim, é que normalmente nesse processo o vendedor precisa de um conhecimento específico de um produto, de uma aplicação, de um serviço ou de um maquinário. E o que acontece? Quando eu converso com esse corpo de pessoas, eu preciso ter, além da comunicação técnica, a comunicação comercial. Porque muitas vezes eu tenho uma comunicação técnica, mas a pessoa do outro lado não tem a comunicação técnica. Então ele não entende muitas vezes o que é que ele ganha com aquelas características. E o nosso trabalho é muito no sentido de fazer a tradução da comunicação técnica para a comunicação comercial. Basicamente é traduzir o que é que ele ganha ou o que é que ele deixa de perder adquirindo um produto, um serviço, uma aplicação como a de vocês. Então, esse é uma das principais diferenças, né, entre os cenários. Eu tenho que ter essa tradução. Geralmente, nesse cenário de venda técnica, a consequência de uma compra mal feita pode colocar em risco a vida de um colaborador dentro de uma fábrica, pode colocar em risco a credibilidade da empresa. Então, são vendas rotineiramente de alto valor agregado, mas de alto impacto também para a marca. Então, isso acaba sendo um cenário muito diferente de outros tipos de venda, né? Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser para o mercado encontrar gente capacitada nesse nível que vocês estão colocando aqui. Porque a gente pensa em venda. Vender um jeans, vende coisinha planejada, vende carro, mas vender uma caldeira, né? Uma caldeira que leva lá 1 ano e meio para ser feito, né? Uma turbina. Isso. Gente, o mercado deve ser sedento por esse tipo de profissional. E como é que vocês foram identificar, né? Como é que vocês entraram? Agora eu fiquei curiosa, quero saber como é que vocês entraram nessa... Né? É fantástico isso. Contem. Bastante específica, né?
trabalhei com venda técnica, né? Tive essa possibilidade. Depois eu trabalhei com educação comercial, vendendo cursos de venda. E até que um dia eu decidi que eu queria seguir carreira solo. E um cliente de venda técnica me convidou, um cliente da escola, ele já tinha encerrado toda a participação dele lá, ele falou assim, eu preciso de uma ajuda sua para um cenário específico aqui dentro. E aí nesse convite a gente fez um trabalho, foi minha primeira experiência, e a partir daí eu fui adentrando ao cenário de venda técnica. Para resumir assim a resposta de uma maneira muito direta, Cris, foi por afinidade. A gente vive numa região muito produtiva, falando em termos de indústria, né? E aí eu fui tomando esse corpo de direcionar a comunicação e criando experiência também, né? Faz 8 anos que eu trabalho com isso aqui na região nossa, atendo a região toda. E há 5 anos a Jéssica veio compor. Então, ela trabalhando em venda técnica, né, Jéssica? Eu vim de uma área bastante diferente, trabalhava na área administrativa. E quando eu caí numa indústria, eu tive meu primeiro contato com o departamento comercial. Eles estavam ampliando ali o quadro de vendedores. Eu falei, olha, quero entender melhor como é que isso funciona. E daí eu fui aprofundar, porque até então, vendedor para mim era aquela pessoa que nunca quis saber de estudar, não sabia o que ia fazer e virou vendedor. Porque tem uma cultura de que vendedor não precisa de técnica, não precisa, né? Então, eu entrei, e no comercial eu já entrei numa venda bastante técnica. Então, era venda de maquinário, venda para a indústria, de alto valor agregado, onde o ciclo da venda, né, desde o primeiro contato que o cliente... a gente tinha um contato com o cliente até a realização, era cerca de 1 ano. E daí eu entendi que venda tinha processo. E daí eu entendi que nesse processo eu conseguia mapear possibilidades e eu tendo uma comunicação assertiva e condutiva, eu tinha melhores resultados. Aí eu me apaixonei pela área. Eu tenho 2 formações acadêmicas, mas eu estudo muito mais agora do que eu estudava lá na universidade, porque tem muita possibilidade, né? E hoje o mercado é muito dinâmico. Hoje tem muita tecnologia envolvida, tem muitos processos, tem muita metodologia que pode ser melhorada e composta na comunicação da venda técnica. A gente sentiu, né, na minha experiência de venda técnica e na da GE também, a gente sentiu a dor. Então, por exemplo, eu me lembro de uma situação em que eu fiz todo um trabalho de identificar o que era necessário, de montar um projeto, de apresentar o projeto. E aí o cliente abriu e falou assim, olha, se você fizer esse precinho aqui para essa primeira compra, eu vou fazer mais compras de você no pressão. E eu não tinha técnica, eu não conhecia, cheguei lá no meu diretor e falei, olha, eu tenho uma proposta incrível. Se a gente fizer um precinho só nessa primeira leva, depois a gente vai vender bastante com pressão. E o meu chefe também não tinha embasamento e ele liberou. E aí foi muito legal, a gente entregou. Quando eu voltei para falar para eles assim, e agora vamos entrar com o pedido do pressão. Ela falou, vamos entrar com o pedidão se você mantiver o precinho. E aí isso antes de estudar, e aí eu me sentia muito frustrada, né? A gente corre, faz um trabalho, coloca o coração no trabalho e de repente você é cortado. Confia na palavra. Confia na palavra, e não sabe conduzir, não sabia negociar. Então, essa construção, essa vivência fez com que a gente fortalecesse essa afinidade, né? Como vocês podem ajudar as indústrias lá do CIMESP, né? Quais são as estratégias que você pensa, visto que o CIMESP tem indústrias do setor metal mecânico, mas são indústrias também de várias categorias, né? Siderúrgica, fundição, montadoras, o que não é montadora, faz peça para outras empresas. Que estratégias de vendas, assim, essas indústrias podem utilizar? A gente parte do princípio assim... Primeiro eu preciso entender o que eu faço, né, em termos de comunicação comercial, e depois eu preciso entender dentro dessa comunicação onde é que eu perco o negócio. Então a gente sempre fala assim, é necessário medir. Tem empresas com áreas comerciais de longo tempo operando sem um software de gestão dessas pessoas. Então muitas vezes sai um colaborador e ele leva a carteira de cliente, porque a empresa não tem domínio. Então antes de qualquer técnica, o primeiro passo que a gente fala é medir
É entender e ter acesso à informação. Informação e atenção hoje é tudo. Partindo do princípio que eu tenho acesso à informação dentro da minha equipe, eu começo a visualizar onde eles perdem negócio. Porque o que muitas empresas fazem é tentar aumentar a busca por possibilidades, mas eu não vejo onde eu perco o que chega. E é aí que, quando eu começo a visualizar onde eu perco o que chega, a gente entra treinando a equipe. Então, por exemplo, lá no CIMESP, a gente trabalha literalmente o como. Como que você entra em contato para fazer uma abertura de uma possibilidade de negócio? Como? Pega na mão dos alunos lá em sala de aula, a gente pega na mão, então, para falar no telefone com uma empresa que nunca conversou com você, que nunca te procurou, a gente monta uma estrutura. Para que você retome o contato com uma empresa que já foi seu cliente, mas parou de comprar, a gente orienta outra estrutura. E tem técnica, né? Tem a palavra certa, tem o momento certo, né? A venda é uma arte incrível, né? Acho que eu vou fazer um curso de Vai venda. fazer nada. É super convidada. Assim, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que a Cris fez bem legal. Essa história dos produtos de teste de demonstração, né? Qual que é a importância disso numa venda técnica? O cenário técnico, por exemplo, o que a gente enxerga? Eu tô falando depois. Pode você, fica tranquila. O que a gente identifica? Muitas vezes existe a possibilidade de uma demonstração. Muitas vezes eu não consigo demonstrar um serviço. A gente já atendeu, por exemplo, projeto para painel elétrico. E um cliente nosso vendia, a gente não conseguia fazer demonstração. É importante ilustrar o know-how. Então, se eu consigo demonstrar, é o melhor cenário. Ou eu recebo o meu cliente, mostro para ele a máquina operando, ou eu pego cases, né, tiro foto de projetos que eu já entreguei, empresas que eu já atendi dentro. Então, quando eu ilustro, eu economizo um discurso que muitas vezes o ouvido dele está fechado. A gente estava falando outro dia de um livro que a gente compartilhou a leitura. Um ser humano, sem ser famoso, ele toma cerca de 35 mil decisões em um dia. Quando chega o vendedor lá, querendo falar no que ele é bom, o que ele faz, no que a empresa atende, é muito provável que quem está do outro lado feche os ouvidos, porque a gente é sobrecarregado de informação. Então, quando eu tenho como ilustrar o que eu faço, quando eu tenho acesso a ferramentas e gatilhos para ter uma comunicação bem direcionada com ele, é recurso. Então, super a favor a gente Valéria, de demonstrar tudo o que é... Só que eu volto a dizer, é importantíssimo o processo. Eu não posso chegar oferecendo uma demonstração, eu não posso chegar... né? Eu tenho que ter uma ordenação. A gente fala que venda a gente ouve que venda é uma arte, há de se ter uma conquista, né? Eu posso conversar com o engenheiro, com o gerente de manutenção, com o gerente da qualidade, mas é um ser humano que está ali. Então, a primeira coisa que eu preciso é conversar com esse ser humano, adequar a minha comunicação respondida. Eu vim de um cenário, inclusive, onde nós mudamos o procedimento da empresa, porque ali era venda de maquinário, e não tinha-se o hábito de trazer os clientes para dentro da indústria para manusear o equipamento. E eu tinha um equipamento dentro da indústria de teste, onde eles faziam teste de melhoria, às vezes, né, para algum projeto específico. Aquele equipamento foi construído para aquilo, para fazer teste para validação antes de colocar no mercado. E quando eu entrei para vendas, foi muito engraçado, porque eu fui a primeira vendedora que foi lá na produção e perguntou como é que isso aqui funciona, para você ter uma ideia. Porque assim, eu não conseguia vender algo que eu não entendesse. Né? Exatamente. Então, fui estudar um pouquinho de engenharia, fui buscar informação, porque eu tinha que me sentir confortável em passar a melhor orientação para o cliente. E naquele cenário específico, a gente não tinha o costume de trazer o cliente até a empresa e comentar que nós tínhamos um equipamento, mesmo que fosse de teste, que ele poderia manusear e experienciar aquilo. O trabalho de fazer essa comunicação, de trazer o cliente para a empresa, teve um significado imenso dentro do processo. A gente identificou que de 10 empresas que visitavam, 8 fechavam o negócio conosco. Era algo muito legal, relevante. Né? Sendo que a gente estava com o ouro na mão e isso não era explorado dentro do comercial. Então, sim, se é possível a gente experienciar
fazer com que o cliente experiencie o nosso produto, é fundamental que coloque-se, né? E na prática do comercial. Trazer para conhecer a estrutura. Porque a gente fala que quando lidamos com pessoas, quanto mais próximo eu estiver, ele precisa sentir confiança no meu trabalho. E quando ele enxerga que eu tenho uma estrutura, que eu tenho um trabalho, que eu tenho todo um processo por trás, essa confiança é passada. Então, ele se sente mais seguro em dar uma oportunidade para nós. Então, assim, quando existe a possibilidade de fazer teste e chamar o cliente para nos visitar ou fazer uma visita para o cliente, é fundamental, porque é um divisor de águas. Isso eu consigo falar com propriedade, porque eu passei por um processo como esse. Algo que não funciona, que não era visto, mas que nós trouxemos dentro da indústria, que deu muito resultado. Na venda técnica tem um ponto também que é muito comum, que os vendedores acreditem que porque a venda é técnica, só o linguajar técnico importa. E aí toda a comunicação é em cima de técnico. Então eu tenho que atender uma especificação, o meu produto, o meu serviço tem que atender uma especificação. E aí ele gera um orçamento, ele se esforça para atender um projeto, um orçamento, uma proposta para atender essa especificação. Fica tudo adequado e depois ele não fecha porque ele esquece que a primeira venda é para o ser humano, é entre pessoas. Se o cliente confia em mim, mesmo numa venda técnica, ele tende a preferir dividir comigo os problemas dele, dividir comigo as preocupações dele. Ou seja, eu tenho que comprar primeiro meu interlocutor para depois comprar aquilo que ele está me oferecendo, não é? A gente fala que por trás de todo CNPJ, a gente não pode esquecer que tem um CPF. E vocês, olha, eu estou observando aqui na nossa conversa, foi recorrente o uso da palavra comunicação, né? E venda é comunicação. Eu queria entender um pouco, né, esse conceito de comunicação dentro da venda. É o saber falar, é o saber se vestir, é o saber abordar. Quer dizer, como é que entra o conceito da comunicação no processo da venda técnica? Tudo conta. E com a entrada com mais intensidade da tecnologia, ainda mais. Então, tudo conta. Desde a forma como eu me apresento, como eu me visto, desde a forma como eu verbalizo. A gente fala que tem vendedor que você fica até às vezes na dúvida se ele tá acordado, se ele tá dormindo, porque ele tem um tom de voz, né? Não, isso também impacta. Então, o meu tom de voz, a minha disposição em ajudar o meu cliente. A gente costuma falar assim: eu não sou menos que o meu cliente, ele não é mais que a mim. Eu sou ponte para resolver alguma questão ou para evitar alguma questão aqui dentro. Sim. Então eu preciso me comunicar usando todos os recursos possíveis. A minha linguagem verbal, aquilo que eu falo, tem importância. Como a Jéssica comentou, ela foi estudar para poder vender. Ela não tem formação em engenharia, ela descia na engenharia, ela ia entender, ela ia estudar para poder orientar. A parte de escrita, o que você manda em um e-mail, sabe um exemplo que é legal? A gente vê assim, por exemplo, segue anexo proposta, fico à disposição. Nada. E aí vem com a gente e fala assim: mas ele não me atendeu mais, ele não me retorna. Eu falo: mas você passou o seu serviço para ele, que era de retornar, o interessado em vender é você. Qual é o seu método, qual é a sua orientação de trabalho para ajudar o seu cliente a fazer uma boa compra? Então, você não fica à disposição, você combina com ele qual vai ser o próximo passo. Né? Falo, a gente não, na área de venda, a gente não é remunerado por gerar orçamento. A gente é remunerado pela venda, né? Pela venda, exatamente. A gente estava com uma turma e teve um vendedor que nos questionou, né? Em que momento que eu posso ser considerado invasivo ou chato pelo meu cliente? Porque eu mando a proposta, agora eu fico meio sem ação para fazer um follow-up, para entender se vai ter viabilidade do projeto ou não vai ter. E a pergunta que a gente fez para ele foi: qual foi o combinado com ele? Não teve combinado. Quando eu não tenho combinado, num primeiro contato você pode ser invasivo e você pode ser considerado um vendedor chato. Porque você não teve uma comunicação clara. Então, toda vez que a gente faz o envio de uma proposta, eu preciso ter um combinado muito claro com ele. Daqui uma semana eu volto a entrar em contato para ver a sua avaliação. Caso você queira conversar comigo antes, por gentileza, fale comigo por tais vias, né? Mesmo que esse combinado seja unilateral. Eu mando a proposta de daqui uma semana, eu te procuro para saber se você... Para darmos sequência, por exemplo, nesse tema.
Sabe que tem um caos muito legal que a gente esteve em uma empresa e fomos recebidas pelo diretor. E ele abriu o jogo conosco, quais eram as dificuldades do comercial, as dificuldades dele, né, em relação à gestão desse departamento. E aí nós fizemos uma proposta, fizemos a apresentação do projeto, foi tudo ok. Ele falou pra gente assim, em visita, tá fechado, eu quero vocês aqui dentro. Agora você vai pro financeiro e só vai combinar os Valores, data, valor tava tudo aprovado. Uhum. Quando foi pra conversar com o financeiro, isso foi de um dia pro outro. Ele falou, procura ela amanhã, porque... Quando foi pro financeiro, ela falou assim, e ele voltou atrás, não está mais aprovado. A gente fez essa cara, tá? Essa cara que vocês... Ele adorou, Como a gente assim? ficou 2 horas com ele, explorando possibilidades. Mas eu falei, ok, qual é a justificativa? O que aconteceu? Ela falou, não sei, ele só cortou essa possibilidade. Ele tinha nos dado um cartão. A gente não deixa cartão, a gente pega contato. Porque se eu deixo o meu cartão, de novo, eu tô refém de você entrar em contato comigo. Então eu tinha um cartão dele. E aí eu falei, bom, ele não é obrigado a comprar, obviamente, mas é meu trabalho. Que explique, né? Eu preciso Saber por entender. quê. Porque se ele deu um sim e ele voltou atrás, tem falha minha aí. E quando eu liguei pra ele, eu falei assim, fulano, tira uma dúvida minha. Onde foi que eu falhei com você pra você ter voltado atrás? Aí ele falou assim, eu falei pra ele, olha, eu não quero te convencer a comprar de mim, não é nada disso, e realmente não era. Eu falei, eu quero aprender, porque esse é o meu negócio, eu vivo disso. Então, onde foi que eu falhei? Porque eu quero evitar repetir essa falha com outras empresas. E aí eu lembro que ele me deu uma risada e ele falou assim, você vai ensinar os meus vendedores a fazerem isso? Eu falei, depende do motivo de vida dos seus vendedores. Eu tenho os meus, né? Tem boca pra alimentar, tenho... Então, esse tipo de condução, a gente fala assim, cada proposta que eu faço, né? Cada projeto que eu faço, ou eu fecho uma venda, ou eu vou ter um aprendizado. Porque eu não posso ficar cometendo os mesmos erros. Ele fez um teste com vocês, então. Não era teste, ele tinha... Aí a conversa fluiu, ele falou, eu ia mudar a ordem de algumas coisas internamente, mas eu quero a minha equipe igual a você. Aí você Aí retomou. retomamos. Então, quando você pergunta de comportamento, Cris, de comunicação, desculpa, envolve muito sobre o comportamento. Aonde foi que eu li que tinha que fazer essa... Eu não li, mas eu converti uma venda de um não, porque o meu comportamento está adequado. Então, comportamento... Aí eu adequo o meu comportamento à minha comunicação. Porque por muito tempo, meu comportamento era... Eu sou boazinha, eu tenho boa intenção, eu quero vender, eu me esforço, ligo, converso, né? Mas a minha comunicação era ruim. Eu queria explicar demais, ou eu queria falar muito tecnicamente tudo que era superior ao meu maquinário, mas eu não comunicava de forma adequada. Eu falava mais do mesmo e nem percebia, né? Então, a comunicação, a postura. E muitas vezes a gente falava tecnicamente dentro da nossa perspectiva e não da perspectiva do outro. Que realmente então, ele precisava daquilo, né? Então, às vezes, é muito comum na venda técnica a gente falar muito sobre tecnicamente, mas não entender e pegar a percepção do outro. Porque às vezes eu não preciso falar de tudo, eu preciso falar do que importa pra ele. E eu preciso entender o que é que importa pra ele. Eu venho de um cenário onde era uma venda muito técnica, como eu mencionei aqui, e a gente trabalhava muito para venda de automobilística, para o cenário automobilístico. E a partir do momento que eu entendi que não adiantava o cliente vir com uma especificação para mim, eu precisava entender como é que ele ia utilizar aquilo. Porque às vezes ele vinha com uma especificação, mas eu tinha algo que podia ser muito melhor para ele, um custo-benefício muito mais interessante. E esse entender as perspectivas e mudar a nossa comunicação é que faz a diferença. Eu preciso entender também, além de uma comunicação condutiva, eu preciso entender qual que é a linha de comunicação do outro. Eu tenho pessoas que gostam de detalhes. E eu preciso, muitas vezes, quando eu entendo isso, passar detalhes para essas pessoas. Eu tenho pessoas que são mais diretas e mais rápidas na tomada de decisão. Eu preciso falar o que importa para essa pessoa nesse formato. Eu tenho diferentes tipos de comunicação entre as pessoas. E a partir do momento que eu entenda, eu consigo modelar a minha comunicação para respeitá-lo e falar a comunicação dele.
Por quê? Se ele me respeitar, ele provavelmente vai confiar em mim. Se ele confiar em mim, eu tendo a ser ouvida. E a partir do momento que eu sou ouvida, eu acabo conquistando a confiança e estreitando melhor o relacionamento e, obviamente, tendo maiores possibilidades, né, dentro de uma oportunidade. Então, perceba que é uma variável bastante extensa. Então, eu tenho toda a parte de comunicação verbal, eu tenho a comunicação de postural mesmo. Eu preciso entender qual é a linha de comunicação do outro, como é que eu modelo a minha comunicação para isso e como é que eu falo a linguagem dentro da perspectiva dele. É que antigamente É um era jogo, assim, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas se a gente entende que somos perfis diferentes, a gente preza muito por isso ao longo dos nossos treinamentos, trate o outro como ele gosta de ser tratado. Então, eu vou aprender sobre pessoas, né? E quando eu tenho um processo que não é para me amarrar na venda, mas é para nortear o meu esforço, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais produtiva e com saúde mental. A gente fica louco, porque o vendedor corre, ele bate a cabeça, ele dá o melhor, aí ele toma um não e ele não sabe. Normalmente ele tem meta e aí entra numa pilha, né? Fica pilhado, Agora, né? nessa técnica toda, como que você vê essa história aí das automações, da inteligência artificial? Ai, que pergunta gostosa. Você vê, porque é verdade, né? Na verdade tem aquela questão, você tem toda a técnica, agora tá entrando alguns players aí que nós não tínhamos, né? Eu acho que a gente pode se preparar para ter grandes aliados. Só que se a gente não fizer um trabalho de adquirir informação, a gente pode enxergar tudo isso como um grande problema. Então, por exemplo, hoje a gente faz o uso e ensina a usar a automação dentro da área comercial. Tudo aquilo que não deve precisar de um intelecto humano, nós já temos recursos que fazem. Então, se eu não preciso, eu preciso que as pessoas desenvolvam aquilo que a máquina não faz. Que é mecânico, né? Operacional. Interessante. O que a máquina não faz é entender esse comportamento, entender o que o outro... Por enquanto. Mas entender o que o outro, como o outro quer ser tratado. Então, essa questão... É aí que precisa ter um processo. Outra coisa que a gente já viu também é a empresa investir em automação da captação de cliente, por exemplo, e não preparar a equipe para tratar. Então, outra coisa também que acontece. Atrai, mas depois fala, o que eu faço com isso? Gasta uma grana lascada e não O usa. que a gente já viu de empresas contratarem uma plataforma que utiliza a inteligência artificial e depois falar assim, isso não funciona no meu cenário. Eu falei, como é que não funciona? Porque eu atuo num cenário muito similar e eu vivo disso. Eu vivo desse resultado. Hoje a Via Educa vive de captação fria. O que é que significa isso? São empresas que nunca ouviram falar de nós e que a gente bate na porta. Eu abro clientes. A gente não só faz todo o processo de estruturação comercial e treinamento comercial, como a gente vive a venda. Então, a gente sente as dores do vendedor. Eu também faço, abro portas. Você vende o seu trabalho. Eu vendo o meu trabalho. Você está o tempo todo testando aquilo que você... Só que a questão é que o pessoal da plataforma, ele entende sobre a plataforma. Ele não entende sobre o processo e nem sobre o seu negócio. E muitas vezes eu preciso ter muito claro como é que vai funcionar esse processo dentro da empresa. Como é que onde é que entra e como é que a equipe vai lidar com essas possibilidades. Porque se eu não tiver uma equipe preparada, da mesma forma que entra, pode sair. A gente teve um case, um caos bastante interessante. A empresa é de maquinário aqui na nossa região e ela investiu muito em feira. E daí
eles não trabalhavam depois os contatos da feira. Vinham com um punhado de cartão, um punhado assim, de cartão, e ficava na gaveta. E ficava na gaveta. Como é que a gente vai falar, né, de você investir em tecnologia, essa parte? E no momento oportuno, eu falei, vamos fazer um trabalho com esses contatos que vocês levantaram, que acabaram não dando sequência. A comunicação da equipe falou assim, isso aí não funciona. Tudo que estava lá, a gente já fez esse tipo de trabalho, não traz retorno. Estruturamos um processo, colocamos uma plataforma para trabalhar em cima disso. Dentro de 2 semanas, nós tivemos 7 oportunidades vigentes de venda de maquinário. Agora sim, isso a gente estava falando com uma listagem já qualificada, porque eles estavam numa feira específica para isso, exatamente. Mas é um trabalho que eu ganho de escalabilidade e é exatamente aquilo que a gente falou. Eu não preciso de um cognitivo, de uma pessoa fazendo isso. Ela pode otimizar esse processo. Se for uma pessoa fazendo manualmente, o trabalho é muito moroso. Então, a tecnologia ela vem para facilitar e tem que compor. Mas para compor, eu preciso ter o processo muito bem definido e eu preciso ter uma comunicação muito bem alinhada. E as pessoas treinadas para isso. E as pessoas treinadas para conduzir isso. Senão, a gente conhece cenários que eu tenho excelentes vendedores. Aí você pergunta assim para o empresário, para o gestor, por que ele é um excelente vendedor? Porque ele vende muito. Então, ele deve replicar o que ele faz bem feito para os outros. Por que vocês não fazem isso aqui dentro? E aí ninguém sabe o que ele faz. Assim, supõe, ele é bom, ele é muito comunicativo, ele é muito organizado, ou ele entende muito tecnicamente, mas com frequência não é uma coisa só. E aí você não consegue replicar. Se um dia esse cara se ausenta, a empresa fica... Você perde conhecimento. Por isso que o treinamento vem compor de uma forma muito importante. Hoje, se o cliente quiser, na maioria das vezes ele dá um Google e ele puxa, ele acha que ele entende tecnicamente do que você vende. Aí ele pega e ele vai barganhar, né? Então, quando a gente coloca um treinamento para nivelar o conhecimento, a gente consegue replicar aquilo que dá certo. Quando eu tenho acesso à informação, quando eu tenho gestão da informação, eu consigo abrir possibilidades para contar com plataformas tecnológicas para compor o trabalho da equipe. Muito bom. Então, a gente eu vou fazer o favor. curso nela. Eu vou fazer o curso nela. Por favor, eu vou fazer. Vender, a gente deve vender. Eu deixo. Nem que seja uma ideia, né, Valéria? Uma ideia. Hoje está muito essa coisa de vender projeto, vender ideia, né? Às vezes não tem nenhum produto tangível, né? Às vezes você vende coisas intangíveis, né? Mais do que nunca, né? Posso abrir um parênteses assim? Acho que tudo que a gente conversa dentro da, como a Cris comentou, a venda ela acontece de várias formas. Você leva isso para a vida. A qualidade da comunicação ganha outra conotação. A gente consegue trabalhar um contato com mais objetividade, sem grosseria. Eu não preciso ser grossa para ser, ir direto ao ponto. Então, mexe com muito mais do que a vida profissional, quando a gente investe no desenvolvimento de uma profissional de alguém, a amplitude disso é muito maior. Muito maior. Muito bom. Falamos aí. Gostei muito mesmo. Muito legal. Esse bate-papo, muito esclarecedor. E elas estão lá com a gente no semestre, dando os cursos de vendas, né, Cris? Eu acho que isso que é importante, porque o semestre está muito nessa busca de profissionais que possam dar ferramental, né, dar possibilidades de ampliação de dados e de informações para que possam vender mais adequadamente, né? Então, a gente teve um curso recentemente lá, e aí eu estava comentando com a Gê da mensagem que eu recebi de um aluno lá do semestre. Ele falou assim, tinha meses que eu estava tentando entrar em 2 empresas, Pri, a gente montou aquela estrutura de comunicação, ontem eu entrei nas 2, eu não recebi agendada. Então isso vai dando um empoderamento mesmo, o cara vai se achando capaz, vai tendo retorno. Fala um pouquinho da Via Educa agora no final pra gente, que tipo de trabalho, vocês já falaram aqui, mas que tipo de empresas vocês atendem, se para além do setor industrial, fala um pouquinho da empresa. A gente atende com treinamento, né, ou com a consultoria. Então, na consultoria, a gente constrói toda a operação, ou toda a parte de gestão, implantação de software de gestão comercial, recrutamento de vendedores, a gente ensina processo para essa parte,
automação da captação, aí a gente coloca tecnologia como apoio. Então, tudo que a gestão precisa para ter uma equipe que performe muito bem em quantidade e em qualidade de resultados, a gente faz na consultoria. E tem os treinamentos também. Quando acontece em companhia, a gente pega na mão da equipe. A gente trabalha junto. A gente senta, a gente entende, a gente constrói, a gente testa, a gente valida. E então, são duas frentes. Em geral, o nosso cliente, ou ele vende para a indústria ou para o agronegócio. Então, a gente é bem dedicado à venda técnica, porque dá muito trabalho, só essa parte. Então, a gente é bem dedicada à venda técnica e atendemos a região toda aqui. Estamos em consultoria há 8 anos. É tão legal, assim, recentemente eu fiz, acho que eu não comentei com a Valéria, eu fiz uma formação fora do Brasil, eu fiz uma especialização em negociação e gestão comercial dentro de uma das maiores universidades na parte de negócios. Então a gente busca, a Jéssica estuda muito, a gente busca, valida e replica. Então a Vieduca é um canal de buscar ferramenta, buscar melhores práticas, melhores formas de gerar resultado para quem atende a indústria principalmente. E todo o nosso trabalho é algo muito personalizado. Então, quando entramos pela porta da consultoria ou treinamento, a gente estuda o mercado, a gente estuda a empresa, estuda os concorrentes. É um trabalho muito de construção em conjunto. Porque não tem uma fórmula mágica, uma pílula que fala, faça isso que vai dar certo. Então, tem momentos em que a gente passa uma metodologia e quando a gente faz o acompanhamento de perto com a equipe comercial, eu preciso adaptar. Porque às vezes para a Priscila fez muito sentido aquela metodologia, porém para a Jéssica não. E a gente faz esse acompanhamento de perto para que tenha que fazer sentido pro vendedor, para ele ter um melhor desempenho, para ele se desenvolver dentro do comercial. Então, não tem uma estrutura, uma fórmula e nem uma estrutura pronta, porque a gente adapta conforme cada cenário. Então, é um trabalho bem aprofundado mesmo e de parceria e construção em conjunto, né? Existe método, existe prática, e aí a gente vai adaptando, como a Jé comentou, vai trazendo para dentro do cenário e lapidando o que funciona dentro da empresa para poder ser replicado para nossos colaboradores. Muito bom. Falamos o que esse tipo, são profissionais dessa categoria que o Semesp disponibiliza, né, para suas associadas. Isso é muito bacana. Você qualifica, né, Cris? Você qualifica a empresa, qualifica a vendas, qualifica o processo. Então, isso é muito importante para as indústrias, eu acho. Né? Eu acho, não tenho certeza absoluta. Eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui compartilhando com a gente, né, toda essa expertise em vendas, que é uma área, né, extremamente delicada, essencial e tão rara de você encontrar gente preparada, de fato, né, Valéria? Sim. E mais uma vez insistir que o Semesp está disponibilizando, né, e a Educa para qualificar aí seus departamentos comerciais. E não é só para treinar, né, Cris? Se elas estiverem precisando montar um departamento comercial, elas também estão disponíveis na parte de consultoria. Muito legal. A gente só agradece de coração a oportunidade, a parceria. A gente sempre conversa com a Valéria, com o Mário lá. Então, muito obrigada. Nossa, O que precisar também, estamos à disposição. Mais uma parceria forte. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. E é realmente isso, o Semesp está sendo algo bastante interessante para nós, porque renova a energia da gente ver feedbacks de que o pessoal está aplicando, está dando resultado. E são pessoas dispostas que estão ali, que querem se desenvolver, que querem buscar. Então, é uma troca que nos preenche, né? A gente gosta muito do que faz e é muito legal ver o resultado disso com os alunos. E está sendo bastante rico. Muito obrigada, Obrigada. Jéssica Espolidori, Priscila Souza, da Via Educa. Eu sou Cris Sanches. Valéria Spes. E esse foi mais um Semesp no podcast. A gente conta com você no próximo episódio.